Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo. Devagarinho as pessoas vão entrando e também a ideia é que essa aula fique gravada, ela vai ficar gravada para todo mundo, então eu vou colocar no grupo, eu vou colocar depois na comunidade. Todo mundo vai conseguir ter acesso a ela a qualquer momento, então mesmo que não tenham aí muitas pessoas aqui na live, porque a gente sabe como é que funciona, né? Como é que é o dia a dia aí das pessoas. Mesmo assim, vocês vão ter acesso a tudo isso, quem está lá no grupo, então eu acho que a gente pode começar para não se estender demais. E aí o pessoal vai entrando. Eu vou só colocar aqui o pessoal como co-administrador para poder aceitar as. Aqui, co-organizador. Vocês podem interagir, tá? Eu deixei todos os microfones fechados, porque. Oh, peraí. Deixei todos os microfones fechados, porque a ideia é depois abrir para perguntas e respostas no final, para dúvidas aí. E aí, o que eu convido vocês a fazer? Ali no Google Meet, para quem não é muito. Para quem não conhece muito bem, tem uma opção de enviar reação, tá? Então dá para enviar uma reaçãozinha ali, caso queira interagir. Caso for fazer, acha que aquilo que foi falado fez muito sentido. Também eu peço para que vocês reajam, para que eu saiba que tá sendo legal o conteúdo e que vocês estão gostando, tá? Também tem uma opção ali de mensagens na chamada. Todas as pessoas que estão participando podem abrir o chatzinho ali no canto direito inferior, tem chat com todos. Então vocês podem clicar ali no chat e abrir para digitar, para fazer perguntas a qualquer momento. Quando eu ver que a pergunta foi feita aqui, eu recebo um aviso e aí a gente pode ir tirando essas dúvidas de vocês, tá? Eu vou começar aqui, porque a ideia é que a gente tenha essa live até às 8h30, tá? Eu não quero me estender muito mais do que isso. Eu acho que a gente vai conseguir ter bastante coisa nesse tempo aí. E agora eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Se vocês puderem fazer só uma reaçãozinha aí para me mostrar que estão vendo a tela tudo certo, só para eu ter certeza. Boa, muito bom. Então tá, eu separei a live, então, eu montei esse Notion aqui. Esse Notion, o que é? Ele é um bloco de anotações web, né, que eu uso, que ele, inclusive, tem inteligência artificial junto, e aí ele vai servir para a gente entender aqui cada uma das coisas que vão acontecer aqui na live de hoje, tá? Então, a gente inicia com a abertura da live, então, falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver no dia de hoje aqui na live, tá? Basicamente, a gente vai fazer uma imersão sobre os prompts que poupam horas de trabalho. Para quem trabalha com tecnologia sabe o quanto a inteligência artificial é importante no dia a dia para diversas coisas, e o ChatGPT é um dos principais aliados para isso. A gente vai ver os modelos da OpenAI. Então, para que serve cada modelo? Qual que é a função exata, né, dele, quando que você deve usar ele e tal, e até a questão de limite de tokens, eu vou explicar um pouquinho melhor depois, para vocês entenderem, porque quando eu vou ler uma documentação, por exemplo, ou eu encaminho algum link para ele, eu preciso usar um modelo correto dele, para que ele faça essa leitura de forma adequada e me entregue a solução que eu preciso, tá? Aí, em terceiro aqui também, a gente vai ver estruturação de prompt, tá? Ideal, então, eu uso o termo engenharia de prompt aqui, né? Mas basicamente é como que eu vou construir um prompt, e aí, mais importante do que nunca, porque às vezes eu esqueço que muita gente nunca trabalhou com ChatGPT. O que é um prompt, né? Um prompt, ele é basicamente o comando que eu dou para a inteligência artificial. Então, é a estrutura daquilo é o texto que eu vou colocar lá para que ela execute uma tarefa.
Então, o prompt basicamente é isso, e aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente faz uma estruturação ideal desse prompt, tá? Além disso, antídoto contra alucinações. Gente, inteligência artificial é uma ferramenta fantástica, ela é extremamente útil para muita coisa, mas ela é uma ferramenta que ela não sabe de tudo, ela não é um deus, ela não tem todo o conhecimento do planeta Terra. Então, o que acontece é que, muitas vezes, isso, principalmente o ChatGPT, ele alucina, ele vai te dar uma resposta, porque basicamente o ChatGPT foi feito para solucionar os seus problemas, quando tu pede para ele. E aí, por ele ter essa macro indicação de quem desenvolveu o sistema, ele vai alucinar em alguns momentos, porque ele vai querer te dar uma resposta de qualquer jeito, e ele vai te contar uma mentira, uma lorota. E aí, se você não souber como entender quando ele está errando, não souber como fazer para minimizar esses erros, isso pode te gerar um problema grande. Saiu, inclusive, recentemente uma reportagem numa revista americana mostrando que 80% das empresas que usam IA nas suas rotinas têm resultados errados lá na ponta. Então, elas acham, todo mundo fica muito confortável pensando assim, é muito fácil, eu vou lá, digito, a IA faz tudo para mim. Só que eles esquecem de revisar o que a IA fez, eles esquecem de olhar para ver se aquilo lá está realmente correto. Então, comigo já aconteceu muito isso. Eu uso, por exemplo, o ChatGPT para revisar campanhas para mim ou para me mostrar sobre performance de algumas campanhas. E muitas vezes, quando eu não reviso, eu entrego uma coisa que está errada. Depois eu vou lá, vou revisar e vou ver que, na verdade, ela alucinou. Ela pegou uma informação que nem existe. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha esse antídoto contra alucinações. Eu vou ensinar também vocês a criarem um agente de IA, GPT, totalmente personalizado, em minutos, de uma forma muito prática, e como que vocês vão criar esse agente para que ele seja realmente um agente solucionador dos problemas que vocês precisam. Porque, assim, criar agente GPT, talvez quem já trabalha com chat GPT sabe fazer, mas as pessoas fazem no modo meio que fácil, né, de estruturar ele. Eles não conseguem trazer realmente contexto, eles não conseguem trazer realmente uma estrutura que vai ajudar. Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa estruturação dele, e ele vai se tornar aí um grande aliado de vocês no trabalho do dia a dia, tá? E aí também eu vou falar um pouquinho sobre o método ideal para leitura de documentos, porque isso aqui é muito importante. Acontece que as pessoas vão botar um documento lá dentro do ChatGPT, pedem para ele ler, e às vezes elas acham que o sistema está fazendo toda a leitura, está fazendo toda a varredura daquela documentação, e na verdade ele não está fazendo nada. Aqui eu coloquei para uma dinâmica de interação, né? Se vocês quiserem comentar aí, aqui eu botei o foguinho, mas enfim, as reações, como eu já falei anteriormente, são importantes para eu saber se tudo que eu estou falando faz sentido para vocês ou se eu estou falando besteira, tá? Então, no chat também fiquem à vontade aí para reclamar, para dizer se está ruim, se está bom, porque eu também sou um aprendiz aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, então, finalmente essa live aí na forma prática, tá? Olhando para mindset e fundamentos. O que seria isso? Os fundamentos de como a ferramenta ela funciona. O ChatGPT ele tem 3 pilares essenciais, tá? O primeiro pilar é o pilar do contexto, ou seja, eu preciso mostrar para ele o que eu quero extrair dele. Então, o que a gente chama aqui de input e output. Input é tudo aquilo que eu coloco para ele, que eu escrevo para ele e dou o comando, e output é tudo aquilo que ele me devolve, tá? Então, a resposta que ele me dá para aquela pergunta que eu fiz para ele. Então, é muito importante que em todos os casos, todas as vezes que eu vou falar com ele, eu inclua um contexto. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o ChatGPT. Então, essa aqui é a tela inicial do ChatGPT. Aqui eu tenho todos os meus chats, eu tenho muita coisa que eu uso literalmente para tudo no meu dia a dia, tá? E aí vamos pegar aqui, por onde começamos, tá? Eu estou nesse modelo aqui, que é o básico, que para quem entra no ChatGPT hoje, para quem inicia usando ele, esse aqui vai ser um modelo que já vai estar pré-configurado, que é o 4O, tá? Então vamos lá, contexto. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer, por exemplo, uma estratégia de conteúdo para o meu Instagram. Então tá ok. Então, eu preciso que você crie uma estratégia de conteúdo
para o meu Instagram, pois estou começando um canal do YouTube e preciso de ajuda para pensar em conteúdos que gerem engajamento. Pronto. Tem um contexto para ele. Entreguei um contexto aqui e disse para ele exatamente o que eu estou precisando. Aí, a persona. Esse é o segundo pilar mais importante, tá? O que é o papel do ChatGPT? Porque, assim, o ChatGPT ele pode ser o teu terapeuta, ele pode ser o teu assistente financeiro, ele pode ser o teu analista de dados, ele pode ser o teu copywriter, designer, o que tu quiser. Ele faz praticamente tudo. Então, eu preciso mostrar para ele que nessa conversa aqui, nesse chat aqui, eu quero que ele seja um estrategista digital. Então, vamos lá. A persona é: você é um estrategista digital com 10 anos de experiência em agência de marketing e conteúdo e está desenvolvendo uma estratégia para um cliente. Pronto. Definir a persona dele. Eu não sei se tá dando para ver aqui João, tá dando para ver aqui a escrita certinho? Então tá bom. Então aqui, olha só, já dei o contexto, falei para ele que eu precisava que ele criasse uma estratégia de conteúdo para o meu Instagram, falei para ele que ele era um estrategista digital com 10 anos de experiência e isso vai fazer toda a diferença, por quê? Porque na hora dele raciocinar para me dar uma resposta, ele vai lembrar disso, eu sou um estrategista digital. Aí ele vai puxar toda a documentação que ele tem, todas as informações que ele tem sobre o que um estrategista digital faz numa agência. Ele puxa essas informações para poder gerar uma resposta personalizada para mim. E no final, o terceiro pilar essencial é o objetivo claro. Então eu preciso deixar claro para ele quais são as entregas que eu quero que ele faça para mim. Então não adianta só dizer, eu quero uma estratégia para isso. Não. É importante que eu diga para ele, eu quero que você me entregue 10 conteúdos em formato, 10 conteúdos para Instagram, 5 em formato post estático, 2 em formato Reels e 3 em formato Stories. Pronto, eu disse para ele o que eu quero que ele faça. Aí, assim, aqui no contexto, eu posso começar a pensar assim, beleza, meu prompt está legal, ele tem aqui 3 blocos, eu estou dando o contexto, eu estou dando a persona e eu estou dando o objetivo claro daquilo que eu quero que ele crie. Mas vamos parar para pensar, será que eu fui claro o suficiente aqui? Olha aqui no contexto, eu preciso que você crie uma estratégia de conteúdo para o meu Instagram, pois estou começando um canal no YouTube e preciso de ajuda para pensar em conteúdos que gerem engajamento. Tá, mas vamos lá, conteúdo de quê? Do que vai ser o meu canal do YouTube? Esse é um ponto importante. A gente tem que sempre reler o prompt que a gente fez e entender se a gente está dando o comando correto para ele. Porque não adianta se eu botar isso aqui, ele vai começar a pensar, tipo, tá, ok. No meu caso, tá, eu uso a versão Plus do ChatGPT, eu pago $20 por mês para ter a versão Plus. No meu caso, como eu tenho uma série de chats aqui, muita coisa com ele, esse ChatGPT aqui, ele sabe exatamente quem eu sou. Ele sabe quem eu sou, com quem que eu trabalho, ele sabe quantos filhos eu tenho, ele sabe quantos anos eu tenho, quanto eu peso, porque eu já fiz um plano alimentar com ele, então ele sabe todas essas informações. E aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar o contexto dentro dos chats anteriores para entender. Tá, beleza, ele quer que eu crie um canal, um conteúdo para o YouTube, para o Instagram, mas o que ele quer falar? Então ele já vai entender. Mas nesse caso aqui, vamos pensar que vocês estão fazendo do zero. Então ele não sabe nada. A gente pode tanto aqui preencher na parte do contexto, como eu posso preencher aqui embaixo. Meu Instagram fala sobre IA para negócios. Então, preciso explorar ideias sobre ferramentas de IAs, hacks para IA e
produtividade. Pronto. Então, dei todo esse comando aqui e agora o que eu faço? Eu simplesmente dou um Enter. Pronto. Dei um Enter aqui, ele já vai começar. Ó. Perfeito. Vamos estruturar isso com estratégia, como uma estratégia experiente faria para um cliente com foco no seu nicho, já para negócio, priorizando autoridade, engajamento e viralização. Além de criar sinergia com o seu novo canal do YouTube e segue a estratégia com 10 ideias. Olha só, ele já pegou aqui, público-alvo. Empresários, profissionais liberais e equipes que querem usar IA para produtividade, venda e organização de processos. Já trouxe aqui o planejamento de conteúdo do Instagram. Post estático. Primeiro post, checklist visual. 5 IAs que todo empresário precisa conhecer em 2024. E aqui ele está puxando 24, porque isso aqui eu nem ia abordar na live de hoje, mas já vou aproveitar esse gancho. O ChatGPT não sabe que dia é hoje. Ele não tem essa informação. Ele não sabe que hoje é terça-feira, dia 24/6/2025. Ele não sabe isso. Então, aqui ele está pegando dados e informações que ele tem do banco dele lá. E para ele é 2024. Então, ele criou o post para 2024. Então, até isso, no contexto, eu preciso incluir para ele, tá? Para que ele consiga entender bem. Aí, ó, gráfico comparativo. IA versus funcionário humano. Aqui ele já criou um post de alta polêmica para gerar debates. Ele já me diz o porquê que ele criou isso. Traz dados reais de produtividade de IA em tarefas específicas e já me deu até um CTA. Você já substituiu alguma tarefa pela IA? Comenta. Então, para eu ter isso aí, ó. Reels, ele já criou aqui, gancho forte. Se você ainda faz isso manualmente, está jogando tempo fora. E aí traz o que vai falar, qual que é o formato, vídeo rápido de 15 a 30 segundos e um CTA. Stories também, mesmo esquema, ó. Ele já me deu enquete, ideia de enquete para eu fazer, bastidores, olha só como eu uso IA para organizar a minha semana, caixinha de perguntas. Gente, tudo que eu aplico no meu Instagram, tudo que eu aplico na minha estratégia, que vocês veem lá, da forma que eu comunico, é o ChatGPT que me ajuda. Eu não sou um gênio criativo, muito pelo contrário, tem diversas limitações, mas com essa ferramenta aqui, o limite é o céu. Então, a gente consegue criar muita coisa, tá? E aqui ele já me dá até umas dicas de estratégias, ó. Todos os conteúdos devem reforçar a conexão com o seu YouTube, direcionando o público para vídeos com dicas mais aprofundadas. Use linguagem simples, direta e prática. Empresários querem soluções e não teoria, ele já tem essa informação, ele sabe disso. Abuse de redes sociais, prints, bastidores e cases reais. Então, cara, olha que incrível isso. E aqui ele trouxe uma resposta muito simples, essa é a verdade. Ele trouxe uma resposta rasa. Por quê? Porque eu estou usando um modelo específico da OpenAI, que é o 4O, e eu pedi para ele uma tarefa que era só um planejamento, uma estrutura. Então, ele me entregou o que eu pedi, tá? Vamos voltar aqui para o Notion. Então, cara, a gente conseguiu olhar bastante para isso aqui, tá? 3 pilares. Ninguém está reagindo, aí eu acho que a coisa não está fazendo muito sentido. Então, assim, a gente já viu aqui os 3 pilares essenciais aí. Valeu. O artista vive do aplauso, pô. Tem que Então, olha, a gente já viu os 3 pilares essenciais: contexto, persona e objetivo claro. A gente já viu um exemplo comparativo, então, o prompt raso, que é o início daquele prompt lá, a gente melhorar ele. Então, com prompt raso, eu recebo respostas medianas. Com prompt estratégico, com os 3 pilares, a gente vai receber sempre 10 vezes melhor. E aí não é 10 vezes melhor no tamanho da resposta, é 10 vezes melhor no formato que ele está entregando essa resposta, em quais ganchos, quais coisas que ele está me entregando aqui para eu poder, para a resposta ser completa, né? Então, assim, isso aqui é uma enquete rápida, né? Se vocês já usam o ChatGPT aí, qual desses pilares vocês esquecem ou nunca usaram aí? Contexto, persona ou objetivo? Se puder comentar aí no chat depois, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso nas perguntas e respostas. Cansa falar, mas vamos lá. Um framework craft, tá? O que é um framework? O que eu trouxe aqui para vocês? Então, nessa terceira etapa aqui da live, eu trago um jeito ainda melhor de construir a engenharia de prompt, de construir um prompt que seja o ideal, que vá gerar uma resposta absurdamente incrível para vocês, tá?
A gente chama de craft, que tem C-R-A-F-T. Context, no caso, o contexto. O role, que é a persona, que nós já falamos antes. A ação, então aqui tem até um exemplo, ó. Você é o context. Você é head de RH de uma startup SaaS. O role, ChatGPT atua como especialista em entrevistas. A ação, gere 5 perguntas comportamentais focadas em ownership. O formato, eu quero que tu monte isso em bullet points, ou seja, assim como está aqui, ó, com as bolinhas, tá? O tom, eu quero que seja pragmático e cordial. Por que é importante falar isso? Porque, assim, eu tenho clientes que eu gero estratégia para redes sociais, que eles são clientes que eles têm uma linguagem totalmente descolada. O público deles é um público mais jovem, é um público de influenciadores, eles geram uma linguagem, eles precisam de uma linguagem mais descolada. Então é importante que na hora que eu vá dar um comando para ele desenvolver uma estratégia ou desenvolver qualquer coisa que seja, que ele use um tom descolado, um tom mais não tão formal e tal, né? Então, e aqui, por exemplo, nesse aqui, como é algo para uma RH, uma startup e tudo mais, é uma coisa mais séria, então ele fala, ó, seja pragmático e cordial. Isso tudo aqui é muito importante. Então, como é que eu poderia adaptar esse prompt aqui que eu fiz para esse formato craft? Vamos copiar aqui e vamos colar. Ó, eu já tenho o contexto, eu já tenho o role, eu já tenho a ação que eu preciso, eu não tenho o formato. Então, eu vou editar aqui, ó. Vou botar mais um bloco de formato. Formato. Quero que você me entregue isso em um documento com exemplos inteiros de cada post e com, deixa eu pensar aqui, com a copy completa de cada post estático. Pronto. Falei para ele, ó. Então vocês vão ver que ele já vai mudar completamente. Que eu pedi para ele me entregar isso em um documento. Então ele vai criar um documento disso. Ele vai criar exemplos inteiros, né? Ele não vai só simplesmente falar aqui, ó. O uso do áudio viral mais legenda contextualizada. Ele vai criar exemplos inteiros, dizendo como é que tem que ser de cada post e a copy completa de cada post estático. Então, ele vai me dar toda a copy, ele não vai me dar só isso aqui, checklist, visual, 5 IAs que todo mundo precisa. Não é só isso, ele vai me dar a copy completa. Tá? Aí, o que mais que a gente tem? O tom. Aqui eu não configurei o tom de voz. Opa. Tá. Entrou mais alguém aqui. Então, o tom de voz aqui eu vou botar por último. Ó. Tom de voz. Eu quero que seja descolado, informal e gere retenção e engajamento. Pronto. Então, eu vou dar aqui um Enter. E aí, gente, ele já está criando um documento, olha. Ele já abriu um doc. Ele abre um doc aqui, que depois eu consigo baixar esse doc. E ele já cria o doc aqui dentro do ChatGPT. Então, olha só a diferença. Ele já está me dando aqui os posts estáticos. Tá? Então, ele me diz, ó, cria um carrossel. Nesse primeiro carrossel, aqui ele já me deu todos os textos que vai em cada carrossel. Então, ele já me deu todos os textos bonitinho. Aqui, num post estático, ele já me deu toda a legenda que eu vou colocar no post. Carrossel, ele também já me deu todas as copies bonitinho. Então, olha só a diferença. E eu só mudei algumas coisinhas. Eu só coloquei 2 informações a mais ali para ele, para que ele me mudasse essa resposta, pudesse me dar algo mais completo daquilo que eu precisava. Então, ele já me deu tudo isso, e aí ele já chega aqui na conclusão e tal, e aqui eu posso pegar e baixar esse documento, tanto em PDF quanto em Word ou MD, tá? Então, eu vou baixar aqui o PDF, porque aí o que eu quero fazer? Eu quero mandar isso aqui para o meu cliente. Pronto, está aqui o PDF com todas as informações bonitinhas, já formatado, eu não preciso nem criar um documento separado, não preciso nem fazer nada. Cara,
Não tem. O ChatGPT é uma ferramenta inexplicável, assim, para te ajudar a ter produtividade aí no teu dia. E o legal do documento é que não é simplesmente uma resposta de chat que fica travada. Eu posso editar. Ó, eu posso trocar aqui bastidores e reais. Ou eu posso pegar e pedir aqui para ele alterar. Ó, eu quero que troque o Stories 3 porque eu não gostei do que você fez. Pronto. Ele já vai, puxar todo, ele vai identificar onde é que está o Story 3 e quando ele reescrever, ele já vai fazer um novo. Então ele não vai editar nada do que tinha no meu arquivo, mas ele já vai fazer o novo ali dentro. Então ele já reescreve aqui o 3. Pronto, troquei o terceiro Stories por uma dica prática interativa com o IA que estimula o público a testar na hora. E aí eu já posso baixar de novo. Então, essa é a diferença do doc. E aí, ele só vai criar isso se eu pedir para ele criar uma resposta em formato de documento. Se eu não fizer esse pedido, ele não vai fazer. A garganta está secando. Mas vamos lá. Voltando para cá, deu para entender essa parte aqui do Framework Craft. Lembrando que assim, gente, tudo que está aqui, esse mapa aqui da nossa live, ele vai ser enviado no grupo. Então, vocês vão poder acessar isso a qualquer momento, quando vocês quiserem. Vai ter todas essas informações, é só abrir, é bem facinho, abre aqui, já vê, já dá para entender. E também a aula, depois que ela tiver editada, a gravação toda bonitinha, eu vou colocar também na comunidade para todo mundo poder acessar. Então, é só criar um acesso lá dentro da comunidade e vão poder acessar a aula a qualquer momento para lembrar o que foi falado e tudo mais, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre modelos da OpenAI. Porque aqui, se eu entrar aqui no chat, vocês vão ver que aqui tem os modelos. Então, aqui no cantinho, eu escolho qual modelo que eu quero. Tem o 4O, o O3, o O4 Mini, o O4 Mini High, GPT 4.5, que é um dos últimos lançamentos da OpenAI, o 4.1, 4.1 Mini, tá? E aí, assim, caramba, tô ficando maluco, já tem tanta coisa aqui, como é que eu vou fazer, como é que eu vou entender o que cada um faz, como é que eu vou usar isso aqui. Então, vou tentar explicar para vocês de uma maneira um pouco mais simples de entender, tá? E aí, depois, isso aqui também, com essa tabela, vocês olhando para isso aqui, vai ficar mais claro, tá? Então, assim, eu separei por tarefa e cenário, qual o melhor modelo e por quê. O GPT 4.1, ele tem... Vamos começar pelo 4O, tá? Que é o que a gente estava usando. O GPT-4o ele é o que a gente chama de modelo multimodal. O que é um modelo multimodal? Ele lê texto, imagem e áudio. Então, assim... Desculpem. Eu posso mandar um áudio para ele. Aqui, por exemplo, eu posso mandar um áudio aqui para ele. Eu permito ele de acessar o meu microfone e eu converso com ele tranquilamente. Então, eu mando um áudio para ele, eu faço todos os pedidos que eu estou fazendo por áudio. Ele também consegue ler o texto, que é o texto básico que eu mando, ou uma imagem. Então, assim, eu posso simplesmente mandar aqui uma foto qualquer. Vou pegar uma foto aqui. Essa cara feia ali. Vou pegar uma foto aqui. Me diga o que você vê nessa imagem. Veja uma ilustração em estilo cartoon de um homem loiro, jovem, com barba curta e vestido com terno escuro, falando em um palco em clima de palestra ou evento corporativo. Ao fundo um telão. Então, olha só que legal, gente. Ele conseguiu até pegar os detalhes aqui, um detalhe que quase é quase imperceptível, que tem o loginho da Xerox, o loginho da Yahoo, o logo da Nokia e o logo do BlackBerry. Ele já pega essa informação e ele já nos passa aqui. E aí ele nos diz o estilo de imagem e tudo mais. Então, essa é a diferença do multimodal. Ele consegue fazer todas essas avaliações, tá? Agora, vindo aqui para o 4.1.
Para estratégia, planejamento, contratos complexos ou code review, que é basicamente ler um código de um site, programação e tudo mais, o 4.1 é um modelo muito bom para isso. Então, por exemplo, aqui fala para estratégia. Se eu tivesse dado esse comando aqui que eu dei, e aí a gente vai testar isso, porque eu acho que é importante. Lembrando, tá? A versão Plus que eu uso aqui, que eu indico bastante vocês contratarem, dá uns R$ 110 mais ou menos por mês, ela tem livre acesso a esses modelos, então eu posso usar tranquilamente. O único que eu não tenho limite infinito é o GPT 4.5, que ele é uma prévia experimental, então ele só está ilimitado para quem tem a versão Pro, que daí é $200, é muito caro. Então aqui eu pego o 4.1. Se eu botar o mesmo comando que eu dei lá no 4.1, vocês vão ver que a estrutura que ele cria é totalmente diferente. Primeiro, olha a lentidão para escrever. Bem mais lento que o outro. O outro era rapidão, assim. Então aqui, ele já me dá toda a estrutura diferente, Por que ele faz isso? Porque ele é uma linguagem que ele busca mais informações para poder entregar um resultado. Então ele vai pensar um pouco mais antes de me entregar toda a estrutura. Ele não tem tanto emoji, ele é um modelo mais fechado, assim. Ele vai pensar melhor e vai entregar uma resposta um pouco mais séria, né? Um pouco mais robusta e um pouco mais séria, tá? Aí aqui, então, ele tem máxima precisão, janelas de contexto de até 1 milhão de tokens. Isso aqui é importante. Isso aqui é bem importante. Por quê? Porque o 4O, ele vai ler uma quantidade de... O token, basicamente, o que é? Os caracteres, né? Então, aqui, se eu botar esse texto aqui, esse texto aqui tem uma quantidade de tokens. Ele vai ler até uma quantidade de tokens. No 4.1, ele tem um contexto de até 1 milhão de tokens. Então, é um contexto um pouco maior, e a gente consegue ter, então, ter prompts, pedir coisas mais elaboradas para ele, tá? Aí aqui ele já terminou, aqui ele já me deu todo, mas dá para ver totalmente diferente, e aí aqui ele já não criou o doc, vocês viram? Ele não criou o doc, lá ele tinha criado o doc. Aqui nessa linguagem ele não vai criar, tá? Aí, aqui no 4.1 mini, tá? Ele é bom para conteúdo diário, para marketing, copy, e-mails, UX writing. Então, assim, também é um modelo que eu poderia pensar nesse caso aqui, nesse prompt que eu tinha dado lá, é um modelo que eu posso pensar em usar, porque ele tem essa coisa do conteúdo diário, ele tem essa coisa do marketing, copy e tal. Só que aí aqui eu falo um pouco de custo, né? Ele tem esse custo de reduzido, né? Mas isso aqui é para quem usa a API. Então, eu nem vou entrar muito nesse assunto, porque aqui a gente vai falar mais sobre o próprio ChatGPT direto no aplicativo. Aí, para chatbots de alta demanda, ou FAQs, resumo em massa e tal, e aí o que seria o chatbot? Hoje em dia, tu consegue integrar, por exemplo, no WhatsApp, consegue criar uma inteligência artificial exclusivamente tua, com o teu cérebro, com o teu pensamento, para ela responder as dúvidas das pessoas ou fazer atendimentos e tudo mais. Então, para essas demandas, esse modelo aqui, o modelo GPT 4.1 Mini e o 4.1 Nano, eles são melhores. Mas vocês podem ver que eles nem estão aqui, tá? Por que eles não estão aqui? Porque porque aqui eu tô falando de aplicativo, né? O O4 Mini até tá aqui, mas o outro não. Porque isso aqui é mais para da API mesmo, tá? O modelo GPT 3.5 Turbo, isso aqui ninguém vai mais usar, acho que eu nem sei se está disponível aqui ainda, acho que não está mais disponível, não, só tem o outro. Porque, na verdade, esse foi o primeiro modelo que foi desenvolvido pela OpenAI. Isso aqui na API tu ainda consegue acessar ele, tá? Porque ele é um modelo super barato, ele custa, tipo, 0,0001 centavos a cada ação. Então, para quem quer uma coisa simples, barata, fácil de mexer, ele é indicado, tá? Mas ele alucina muito, ele não tem a inteligência que os outros têm e tudo mais. Do 4O a gente já falou, e do OpenAI O3, que esse modelo aqui é fantástico. Esse aqui eu uso muito no meu dia a dia. Basicamente, ele é ótimo em matemática avançada,
em lógica passo a passo e problemas de Olimpíada. Então, assim, o que esse modelo aqui faz? Ele tem um sistema de reflexão avançada. Então, vamos pegar esse mesmo comando aqui, tá? Eu acho que eu vou trabalhar esse mesmo comando aqui durante a live, que é interessante para a gente ver as diferenças de tudo, tá? Eu vou abrir um novo chat aqui, vou mudar o modelo para o O3, e aí eu vou dar esse comando aqui para ele. Como ele é um modelo de reflexão avançada, o que ele vai fazer? Vocês vão ver que o tipo de resposta já é totalmente diferente. Ele vai pensar muito antes de me responder. Nesse caso aqui, como é um prompt simples, ele não vai pensar muito. Mas, por exemplo, nesse modelo aqui, eu poderia pegar um link de algum site, enfim, não sei. Deixa eu pensar aqui. Automações IA. Aí eu vou pegar aqui o site da Make. Vou pegar aqui, eu vou botar aqui. Quero que você avalie esse site e traga uma linguagem parecida com o que tem nele. Aí aqui, como é tom de voz, eu vou puxar para cá, ó, e vou botar isso aqui. Então, o que ele vai fazer? Como ele é um modelo de alta reflexão, que ele pensa e tudo mais, então ele vai fazer essa busca aqui, ó. Quando eu der o Enter, ó, ele vai começar a pensar, tá? Então ele vai me dizendo, ó, aqui eu consigo ver até o pensamento dele, ó. O usuário pediu uma estratégia de Instagram, tarará, tarará, ele vai me dizendo, ó, quero 5 posts estáticos, eles pedem um tom de voz semelhante ao site que forneceram. Então, ó, vou usar a pesquisa para analisar a plataforma de automação da Make para garantir o estilo de linguagem. Olha só que legal, ele já está fazendo todo o planejamento. Então, aqui ele tá pensando e o tempo de resposta é muito mais lento, porque ele precisa justamente analisar todas as variáveis que eu trouxe para ele, e aí, ó, baseado nisso, olha só o formato de entrega que ele me dá. Ele me dá aqui, ó, diretrizes do tom de voz, claro e direto. Ele analisou o site, ele identificou que é claro e direto. Ele analisou o site e ele viu que é uma confiança sem jargão, explique termos técnicos e linguagem de negócio acessíveis. Energia construtiva, então convide o seguidor a experimentar agora, não um dia. O call to action e tudo mais. Ó, calendário sugerido. Então ele já, olha só como ele já pensou mais. Ele já foi atrás de, inclusive, sugestões de horários e dias para eu postar, priorizando os horários de maior pico, ó, 12h e 7h, de segunda a sábado. Porque ele já entendeu que no Instagram, ele foi buscar essa informação, e ele entendeu que no Instagram, segundo os dados que ele encontrou, esses são os melhores dias e horários para postar. Post estático, ele já me trouxe tudo aqui, ó. Então a estrutura bonitinha, com tudo aqui. Ó, o Reels. Então ele já trouxe toda uma estrutura diferente. E aí eu posso usar esse sistema aqui, o O3, para justamente fazer essas pesquisas avançadas. Além disso, eu ainda posso dar uma turbinada nele. Eu ainda posso pedir para ele buscar a web, executar uma investigação e escrever ou programar. Então, aqui, eu tenho aqui 24, ainda no meu plano, eu tenho 24 investigações restantes que eu posso fazer. Essa investigação, gente, vocês não estão entendendo o que é. Eu não vou fazer aqui, porque o que aconteceu, a última vez que eu fiz, que eu estava planejando justamente a estrutura do meu canal, da minha mentoria, da minha comunidade, ele levou 35 minutos para me responder. Eu saí, fui no mercado, fui levar minha cachorra a passear, voltei, quando eu cheguei lá tinha uma estrutura gigantesca pronta. Por quê? O que eu pedi para ele? Eu queria achar aqui, mas é que tem tanta coisa que vai ser difícil achar. Eu já devia ter separado isso, né, gente? Mas tudo bem. Aqui, Masterminds e mentorias. Então, olha só que legal. Ó, tem muita coisa, porque eu fui falando com ele
Bastante. Então, basicamente, o que eu falei para ele? Ó, eu preciso encontrar os melhores masterminds e mentorias do Brasil em performance para vendas e aplicada aos negócios. Eu quero saber características precisas de cada um deles, o que eles têm de diferencial, quanto eles custam em média para participar e como a comunicação desses players funciona na prática nas redes sociais. Eu quero uma pesquisa profunda e com alto detalhamento. Nisso aqui, eu usei o O3, agora ele está aqui no O4, porque eu já dei outros comandos nesse mesmo chat, mas eu usei o O3 com a ferramenta de executar investigação. E ele começou a fazer. Então, ele começou a investigar muita coisa. Daí, antes de investigar, ele ainda me perguntou, porque ele achou que o meu prompt estava muito, muito raso. Então, ele precisava de mais informações para me dar uma resposta melhor. Daí, ele me perguntou, para uma pesquisa aprofundada, poderia me esclarecer o seguinte: você está buscando masterminds, mentorias voltadas especificamente para vendas geral, tem alguma preferência? Deseja apenas programas com atuação nacional ou também inclui internacional? Há um orçamento médio que você deseja considerar e deseja análise de redes sociais, inclua métricas específicas. Então, olha só, gente. Ele me trouxe todo esse questionamento, porque ele disse assim, cara, eu quero te entregar o melhor. Tu tá exigindo do meu melhor modelo com um deep research, que é a pesquisa avançada. Então, eu quero te entregar a melhor solução. Eu preciso que me responda isso aqui. Eu fui lá e respondi. B2B, infoprodutores, IA aplicada, dei toda a informação para ele. Quero masterminds a partir de R$3.000 por mês, pode incluir métricas se houver, mas o foco é saber o formato e a linguagem e a estrutura da comunicação. Pronto. Ele entendeu e começou. Eu falei 35 minutos, né? Eu estava errado. Ele completou em 61 minutos. Ele levou 1 hora e 1 minuto para fazer. Por quê? Ele fez 102 buscas na internet e ele pesquisou 17 fontes. Então, ele acessou 17 sites, tá? E ele tem aqui o resumo de todos os sites que ele pesquisou. E ele fez 102 buscas dentro desses 17 sites. Dentre eles, Instagram, sites dos mentores, notícias, cara, tudo. Tudo que ele conseguiu, ele buscou de informação. E aí ele me trouxe, basicamente, um mapeamento de masterminds e mentorias em vendas B2B, infoprodutos e IA no Brasil. Então, aqui ele tem a lista das fontes, ó. Terra.com, Startse, Invest News, Revista PEG, LinkedIn, Instagram, Forbes, Growth Mentor, E-Commerce na Prática. Olha só, pegou todas essas fontes aqui e buscou. E aí ele me trouxe o resumo, basicamente, ó. Então, para entender a solicitação, foram levantados os principais programas de Mastermind, visão geral comparativa. Ele me mostra o programa. Então, o nome do programa aqui, quais são os mentores desse programa e quais são os formatos e duração do programa. Então, ó, híbrido, 15 encontros por ano, 13 imersões presenciais de fim de semana, mais 12 reuniões online. E já me deu aqui também o investimento, ó, R$250.000 por ano para fazer parte do First Class. Alguém aqui se habilita? Acho que eu não sei, eu não tenho essa capacidade. Foco e diferenciais, escala de negócios com ênfase em vendas, gestão e inovação, mentoria para empresários consagrados, networking de alto nível. Público-alvo, CEOs e donos de empresas já estabelecidas, lucro acima de 4 milhões por ano, buscando crescimento acelerado. Cara, ele me trouxe um resumo inteiro de todas essas mentorias aqui, para que eu pudesse olhar, e ele me trouxe algumas mentorias brasileiras, e ele me trouxe também mentorias internacionais. E aí ele esmiuçou quem são os mentores, focos e diferenciais, formato, duração. Por que isso aqui é tão fantástico? Porque aqui nesse caso aqui, para mim, era para um planejamento de um projeto pessoal meu, e isso me ajudou demais a ter uma visão clara de como os empreendedores que estão nesse ramo de mentoria e educação estão se comportando, se comunicando, como que é a estrutura do negócio deles. Então aqui ele já me trouxe, a comunicação na rede social, por exemplo. O Thiago Concer, o rosto mais público, é extremamente ativo no Instagram, 921 mil seguidores. E no YouTube. Adotando um tom bem humorado e provocativo para falar de vendas. Então, ele identificou que os conteúdos que o Thiago Concer cria
tem esse tom bem humorado e provocativo. Então ele produz sketches, frases de efeito e tudo mais. Então aqui tem toda uma descrição do que esse cara faz. E aí ele me deu de todos esses caras aqui. Então, para mim, isso aqui é um direcionamento fantástico. Eu sei, inclusive, quanto é o investimento médio para fazer parte de cada um desses programas de mentoria. Olha só o G4. Tem aqui de 8 a 12 mil por participante, mas o custo total 70 a 120 mil por ano. Então, ele traz todas as informações e tudo mais. E aí, olha o tamanho desse documento. Eu tenho aqui, isso aqui é ouro, gente. Isso aqui, para eu fazer uma análise disso aqui, para eu fazer toda essa documentação, para eu fazer essa busca toda, eu demoraria muito tempo, semanas para fazer, com esse nível de detalhamento. Então, é fantástico. E a partir disso aqui, isso é importante, tá? Esse chat aqui, ele tem essas informações que ele me passou. Eu posso continuar a conversa nesse chat gerando outras coisas. Por quê? Porque ele vai analisar todo o contexto anterior da minha conversa com ele. Então, ele sabe que nessa conversa aqui, ele precisa buscar essas informações que estão aqui. Então, tudo que eu perguntei para ele a partir dessa informação, ele começa a entender o contexto. Olhando para a análise toda feita por você, como eu poderia estruturar uma turma para 6 pessoas com valor de R$3.000 por mês, que é o formato que a minha mentoria vai assumir nas próximas semanas que a gente vai lançar. Então, ele já me traz aqui, baseado em toda a análise e tudo mais, ele já me diz, defina com clareza, público-alvo ideal, formato e duração. E tudo isso aqui ele está pegando contexto. Aí, olha só quanta coisa eu já fiz aqui. Cria um roteiro para um VSL, então cria um roteiro de um vídeo. Ele já me deu um roteiro baseado em toda aquela conversa que a gente teve. De como que eu faço, a cena tal, o que eu tenho que fazer na cena. Aí sugestões para gravação, próximos passos. Aí depois eu falei, quero fazer live todas as terças, 7h30. Isso está acontecendo agora. Eu ia cobrar R$9,90. Aí foi feito um grupo no WhatsApp, o pessoal acessa o grupo lá e pode participar das lives. Então, o plano geral das lives está todo aqui, toda terça, 9h30. Aí, a primeira live que eu estou fazendo aqui com você é ChatGPT. Depois ele já me disse, live 2, Midjourney, Ideogram, Gamma AI, Runway G3. Então, eu vou conversando com ele, ele vai me dando todas as informações que eu vou pedindo. E aqui se tornou uma conversa extremamente longa, né? Então, olha que legal, isso aqui é o mais legal. Aí entra o que a gente consegue fazer com a IA se a gente souber usar ela, tá? No final de tudo isso, de todas essas informações, eu falei para ele assim, cara, eu quero criar uma landing page para isso, para divulgar essas lives. Eu quero que tu crie um prompt completo para o Bolt desenvolver essa landing page com a mesma pegada visual da minha landing page do IA Black Room. Aí eu botei a página do curso, que é essa aqui, que é o meu curso presencial, vai acontecer agora dia 12. Então, eu já tinha desenvolvido essa página aqui, né? Então, eu pedi para quê? Para que ele criasse um comando para o sistema que eu uso lá de IA para desenvolvimento de aplicativos e sites, para que ele criasse a página das lives, de divulgação das lives. E ele me deu esse prompt aqui, o que eu fiz? Eu copiei, colei no sistema, e o sistema criou essa página aqui, de Lives Black Room. Com a mesma. Dá para ver que a identidade visual é muito parecida. Por quê? Porque ele navegou por aqui, ele entendeu como é que é. Ele entendeu o tipo de fundo, o tipo de fonte, as cores, e ele trouxe aqui, e eu consegui criar exatamente a mesma coisa aqui, com o mesmo tipo de estrutura, mesmo formato de desenvolvimento. E já criei a landing page toda aqui, ela já veio toda estruturada, interativa, já tem aqui o acesso gratuito, então, já tem aqui a conexão. Claro que depois eu tive que programar em cima disso, mas o visual todo da página ele já criou automático para mim a partir do prompt que o ChatGPT me deu. Então, cara, isso aqui, quando vocês entendem o jogo, quando vocês entendem o poder de usar a inteligência artificial uma linkada com a outra para a produção no dia a dia, é fantástico. Isso aqui é fora de... É uma coisa que não tem nem explicação. Vamos lá. Consegue copiar qualquer site? Márcio? Então,
Não é que tu vai copiar o site, mas tu consegue pedir por esse chat, tu coloca ali o link e tu consegue pedir para ele te dizer assim, ó, descreve para mim a estrutura desse site em cores, detalhes, tipo de botão, tipo de comunicação, tipo de background, tipo de animação e tudo mais. E aí ele vai te descrever detalhadamente, usando, claro, eu te aconselho a usar nesse caso o O3, tá, que usa a reflexão avançada, porque ele vai te descrever tudo isso aí, e aí tu pode, na outra IA, que eu não vou ensinar hoje, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui, tu consegue usar a mesma estrutura, tipo, de texto, de formato e tudo mais. E aí tu consegue jogar isso numa outra IA, que eu vou fazer uma outra live aí. De repente, até semana que vem a gente faz uma live com essa outra IA, que na verdade é o meu xodó, que é o Bolt. Muita gente usa o Lovable, que é uma outra ferramenta muito parecida. O Google também tem uma ferramenta que é o Firebase, acho que é, que também faz sites e tudo mais. Precisa ter um conhecimento muito básico de estrutura de programação, mas, no geral, é totalmente intuitiva. E aí vocês conseguem, então, usar e colar lá dentro e desenvolver sites incríveis. Eu, particularmente, acho esse site fantástico, né? Olha só, esse vídeo aqui também foi feito com IA. Né? Então, não sei se dá para ouvir o áudio aí. Acho que não vai dar para ouvir o áudio, porque tem que compartilhar a janela, mas enfim. Todo esse site aqui foi desenvolvido utilizando IA. Eu não programei praticamente nada disso aqui, tá? Mas vamos lá, gente. Vamos lá, que já é 8h24. Vamos falar agora um pouquinho. Já falamos dos modelos, acho que ficou claro, né, gente? Não sei se ficou alguma dúvida. Alguém quer tirar alguma dúvida, pode digitar aí no chat, como o Márcio fez, e a gente vai conversando, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre geração de imagem. Eu não sei se vocês já usaram o ChatGPT para gerar imagem, mas isso aqui para mim foi um pulo assim absurdo da OpenAI. Por quê? Porque aqui, inclusive, eu tenho as pastas, ó, eu tenho os projetos. Então, dentro dos projetos, eu tenho uma série de coisas que eu desenvolvo, os chats separados por projeto. Então, eu sei que aqui, ó, testes de imagens. Aqui nos testes de imagens, eu tenho todos os testes que eu já fiz. Então, eu costumo gerar os testes de imagens aqui dentro, tá? E aí eu quero mostrar para vocês o poder do ChatGPT para a geração de imagem. Eu venho aqui no 4O, e aí aqui eu vou botar assim, ó. Quero uma imagem. Vamos pegar e vamos copiar essa estrutura aqui, craft. Olha só. Eu pego aqui, eu vou colar aqui. Quero uma imagem de uma mulher, dona de casa, lavando. Não, dona de casa de 50 anos. Tá bom. A imagem deve ser realista e cheia de detalhes. Ação. Ela está varrendo sua casa, fazendo faxina com uma roupa surrada e com cara de cansado. Formato. Imagem para Instagram post. Tom. Cinematográfico com iluminação quente. Então, beleza. Eu venho aqui em ferramentas, eu vou criar uma imagem, tá? E aí eu vou apagar isso aqui só, que eu só usei como referência para mostrar para vocês o que eu estava escrevendo de cada coisa, tá? E eu vou dar um enter. Aí ele vai iniciar a produção de imagens, tá? Ele demora um pouquinho, claro, porque também não se fosse tão rápido assim, a gente já estaria usando computação quântica, mas não é o caso.
Então ele vai desenvolver a imagem, ele vai começar ali a desenvolver. Eu já vou aproveitar enquanto isso, eu já vou pegar aqui um produto. Lisoforme. Ó, pegar uma imagem de um produto lisoforme. Ué, não está abrindo. O computador está super rápido. Vou salvar essa imagem aqui. E olha só que legal. Aqui ele já tá terminando de criar uma imagem. Então, ó, criando a imagem, só um instante, ele já vai finalizar. Enquanto isso, eu já vou carregar essa minha imagem aqui para dentro, tá? Porque vocês vão ver o que eu vou fazer. Então, tá aí, olha que legal. Ó, imagem super realista, bem dentro daquilo que eu pedi para ela. Uma senhora de 50 anos, dona de casa, fazendo faxina, com uma cara de cansada, detalhamento cinematográfico, imagem super realista. Então, muito legal, né? Ele tá desenvolvendo aí, ó, com a vassoura na mão. Show de bola. Olha só o nível de detalhes dessa imagem. Então, a gente tem uma imagem muito legal, tá? Eu posso simplesmente baixar ela aqui, mas eu não quero. Eu quero agora. Eu botei esse produto aqui e eu vou dizer o seguinte. Agora, faça uma imagem dessa mesma senhora segurando esse produto nas mãos. E, gente, por que eu estou mostrando isso aqui? Talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez vocês já tenham feito. Como a minha audiência, ela tem pessoas extremamente que usam já a IA há muito tempo, então extremamente experientes, e tem pessoas que não usaram, que nunca usaram e tudo mais. Então eu gosto de falar assim, explicando como se fosse para uma criança de 5 anos. Acho que funciona legal e todo mundo consegue entender bem. Tá? Então eu pedi para ele, ó, fazer uma imagem da mesma senhora segurando esse produto nas mãos, ele vai começar a fazer a imagem. Isso aqui basicamente pode demorar pouco, como também pode demorar muito, porque às vezes tem muita gente usando os processadores e tal, e aí acaba levando um pouco mais de tempo, mas ele vai fazer a imagem aqui para mim. Eu só não queria que demorasse, porque daí a gente vai se estendendo. Deixa eu só voltar aqui enquanto isso. Podia colocar um sorriso no rosto dela agora. É verdade. Tá com uma cara de acabada, né? Então, assim, olha só que legal. Aqui falando um pouco, enquanto ele tá gerando lá a imagem, olha aí, ó. Já tá gerando. E aí, pode ver que é uma senhora muito parecida. Tá em outro ângulo, claro, a imagem, mas a senhora é muito parecida. E o mais incrível é que o produto vai magicamente aparecer nas mãos dela. E aí a gente pode usar isso, essa mescla de imagens de produto com pessoas e tudo mais, porque, por exemplo, se eu tenho uma loja virtual, aí hoje, para eu contratar um modelo para vestir as peças das roupas da minha loja virtual e eu tirar foto, fazer um ensaio fotográfico, eu vou gastar muita grana. Vou gastar uns 500, 600 conto com a modelo, se for uma modelo meio mais ou menos, da minha cidade, aí vou gastar mais um tanto com o fotógrafo e tal, e ele vai ter que fazer todo e reservar o dia e tal para ele ir lá fazer as fotos. Com isso aqui, praticamente eu mato esse caminho, porque eu vou pegar a foto do vestido, que eu vou tirar lá com a câmera do meu celular, a foto do vestido, eu vou pegar a foto de uma modelo na internet, ou eu vou criar uma modelo aqui no chat GPT, e vou pedir para ela vestir. Então, gente, olha isso, cara. Olha isso. Ele fez a mesma mulher, com a mesma roupa, com o produto na mão, o lisoforme na mão. Então, eu posso usar essa imagem para uma campanha publicitária, eu posso usar essa foto aqui para um postzinho só no Instagram, eu posso fazer diversas coisas. É claro que o chat GPT, ele falha muito em alguns pontos. Ele não é... O forte dele não é geração de imagem, tá? Por mais que isso aqui seja realmente incrível.
Que vocês podem ver, o rosto não tá totalmente igual, o avental, que ela tirou o avental aqui para fazer a foto, ela disse, não, a foto do produto aqui eu vou tirar o avental, porque senão vai ficar muito feio. Então ela tirou o avental, ele fez diferente. Ele não consegue criar toda essa estrutura da imagem exatamente igual. Mas é incrível que ele pegou tipo, a imagem do produto e ele botou aqui dentro. Ele botou tipo, aqui ali na mão dela, né? Tem outras IAs que também vão ser ensinadas, vão estar lá na comunidade as aulas, e eu vou fazer as lives nas terças como prometido, que são IAs que conseguem fazer com perfeição essa mescla de imagem de produto, de imagem de pessoa, e conseguem trazer um contexto bonitinho ali, preservando o rosto, preservando as roupas, as peças de roupas e tudo mais. O Gemini, que na verdade o Google Imagens 4 agora, ele tem uma função parecida, mas ele não é o top ainda. O mais top assim, que a gente usa aqui tem o Flora AI e tem dentro do Flora tem o Context. Então, o Context é uma IA recente, assim, que ele consegue manter tipo, o mesmo rosto, a mesma roupa e tudo mais, e aí ele só adiciona aquilo que tu pede para ele, tá? Então, basicamente, assim, ó, análise de referências, aí isso aqui a gente já mostrou aqui, né? Na análise de referências, ali eu mostrei para vocês, quando eu boto uma imagem, ele me diz essa imagem é tal coisa. Por que isso é importante fazer? Que vamos lá, gente, se eu quero pegar aqui um post do Instagram, eu quero criar coisas para mim, uma imagem para mim. Aí eu entro aqui no Instagram e aí eu vejo esse post aqui. Beleza, eu quero que ele pegue esse post aqui, que eu gostei desse estilo de post, e eu quero assim, descreva para mim a estrutura desse post. Então, aqui ele vai me descrever a estrutura do post. E aí eu posso pegar essa estrutura aqui e eu posso montar um prompt e pedir para ele gerar uma imagem, um post para mim com a mesma estrutura. Então, ele vai gerar um post tipo, usando a mesma estrutura, de ilustração, de um pato estilizado, com óculos escuros, dentro de um balão de fala. Então, ele vai criar, e aí eu consigo fazer, então, essa análise de referências. Na estrutura do prompt, eu posso pedir para ele aqui, eu posso pedir para o próprio ChatGPT, crie um prompt adequado para criar uma imagem igual a essa de referência, só para o meu Instagram e é sobre IA. Crie a copy e a headline e mude a ilustração do pato. Aí ele já vai criar um prompt bonitinho, aqui está o prompt e tal. Cria um post visual do Instagram, no formato quadrado, eu só vou precisar pegar isso aqui, colar aqui de novo, botar nas ferramentas, pedir para ele gerar uma imagem, ele vai gerar esse post para mim com a mesma estrutura referenciada que ele pegou dali. Tá? E aqui eu vou falar rapidamente, então, como é que a gente faz para não ter alucinação no ChatGPT, tá? Então, a gente tem a reflexão socrática, então, quando a gente tem uma ideia de que o ChatGPT está nos dando uma resposta que não é a resposta ideal, que não é uma resposta correta, real e tal, eu posso usar essa reflexão socrática, que é basicamente pedir para o modelo para criticar a própria resposta. Então, eu vou pedir para ele, eu vou dizer assim, de onde você tirou essa informação? Tem certeza que isso está certo? Por favor, dá uma revisada nisso que tu falou. E aí ele vai fazer uma análise daquela resposta que ele me deu, e muitas vezes eu já fiz isso, ele me deu uma resposta dizendo assim, olha, realmente me desculpa, eu errei, não era isso que eu queria ter te falado. O certo está aqui. Então ele traz essa informação. E aí por isso que é importante fazer isso quando a gente vai fazer uma anti-alucinação, tá? Chain of Thought Review, né? Então peça para o ChatGPT fazer um raciocínio passo a passo antes do resultado. Então, quando eu for fazer essa estratégia de conteúdo aqui, por exemplo, eu podia ter pedido para ele me mostrar qual foi o raciocínio que ele teve ao chegar para chegar naquela resposta. Porque aí o que eu vou fazer? Antes da resposta toda dele, ele vai me dizer, e eu vou ler, olha, eu pensei nisso, eu fiz isso, eu analisei esses fatos, esses pontos, e aí tu olha e tu diz assim, cara, mas não faz sentido isso que ele está analisando. Então eu peço para ele trocar. Na sua reflexão, troque a análise que você fez disso por isso.
e aí ele refaz toda a resposta dele utilizando essa nova orientação que tu deu. Comparar respostas com PDF e link de referência, isso aqui é muito importante, porque assim, eu posso pegar aqui no chat, por exemplo, e aí isso serve para quem trabalha com jurídico, para quem trabalha com financeiro e tudo mais. Ó, deixa eu pegar aqui, contrato. Pegar esse contrato aqui, que eu tenho aqui de um cliente. Ó, resuma esse contrato para mim, me mostrando quais são os pontos-chave, quais são os pontos de atenção e o que eu devo me preocupar caso o cliente queira cancelar comigo. Pronto. Então, eu vou usar aqui um O4 Mini, que é uma linguagem que ele é rápido, eu não quero demorar aqui, eu quero que ele faça uma reflexão avançada, mas rápida. Então, ele vai pegar o documento e ele vai ler o documento. Ó. Ele vai pensar. Ele já me trouxe todo. Objetivo e escopo. Serviço de marketing, planejamento tático de campanhas, Google, Meta, tarará. Então, ele já me disse tudo que inclui no contrato, a natureza do contrato. Então, obrigação de e-mail, não de resultado, a contratada deverá ter diligência, o valor fixo mensal que eu cobro do cliente. Então, para quando que ficou os pagamentos do cliente, qual que é a multa que tem esse contrato, qual que é a vigência inicial de contrato e até quando que ele vai durar. Diz aqui que não há vínculos, pontos de atenção, escopo restrito, qualquer serviço fora do descrito exige contrato à parte. Então, ele me traz todo o contexto de pontos de atenção, o que eu devo me preocupar em caso de cancelamento e tudo mais do cliente. Então, cara, isso aqui é fantástico, porque assim, vamos falar sério, né? Quem aqui já recebeu aquelas bíblias contratuais lá de quando você vai assinar um plano de internet, plano de telefone ou o que for? É muito mais fácil você agora pega, baixa esse contrato, joga aqui para dentro, pede para ele fazer uma análise minuciosa no contrato e te dizer quais são os pontos principais e o que tu tem que ter atenção. Estou com uma dúvida. Será que se eu quiser cancelar antes dos 30 dias eu vou pagar a multa? Tu pode perguntar para ele, ele vai te responder com base no contrato que ele leu. Então isso aqui é muito legal. Para quem faz análise financeira também, para a empresa e tal, pode pegar e jogar o resumo financeiro do cliente, lá, ou as notas fiscais que o cliente cadastrou, e aí você pode simplesmente cadastrar, pedir para ele analisar tudo isso e te trazer um relatório de todas as coisas e informações que ele encontrou nessas notas e documentos. Então isso é muito legal. E aqui a gente fala de verificar com os docs, que é justamente, depois que ele me deu toda essa informação, é importante que eu verifique se as informações que ele deu são corretas ou não, né? Então, seria importante, mas é muito bacana. E aí, aqui eu tinha montado um desafio ao vivo, só que assim, já é 8h40, está estourando, eu preciso encerrar, senão a minha esposa vai me matar, que eu estou aqui no escritório até essa hora. Mas vamos lá. Terminando aqui a live, falando sobre um GPT personalizado. Gente, a gente consegue criar GPTs personalizados. O que são GPTs personalizados? São agentes de IA que vão fazer coisas específicas que eu quero treinar ele para fazer. Então, por exemplo, eu tenho um GPT aqui, que é o Carrosséis Virais by DataB. O que são esses carrosséis viscerais? Tem uma autoridade, tem um mentor que eu sigo há muito tempo, que eu já comprei produtos online dele e tudo mais, que eu acho o cara fantástico, tanto a comunicação que ele gera nas redes sociais, a forma como ele se comunica, a forma como ele vende, a forma das LPs dele e tudo mais. E o que eu fiz? Eu peguei dentro do GPT e eu coloquei lá uns 30 posts dele, com texto, imagem e tudo mais. Eu coloquei link da URL do site dele, da landing page dele e tudo mais. E eu disse assim, eu quero que tu seja o meu copywriter, o meu escritor de conteúdos, baseado na comunicação desse cara, porque eu acho ela fantástica. Então, tudo que eu pedi para ele criar aqui dentro, ele vai me criar com essa comunicação. Então, quero criar um carrossel falando sobre... fazendo um comparativo de preguiça com IA. Bem basicão, só para mostrar rapidinho para vocês. Então, ele vai pensar e ele vai baseado naquele conhecimento que ele tem, na forma de comunicação que o mentor lá que eu copiei tinha,
e ele vai me dar esse carrossel aqui. Então, essa linguagem que eu copiei é um cara que fala direto e reto, é um cara que dá o punch toda hora e que ele, se ele precisar xingar a audiência dele, ele xinga, que a forma de comunicação dele é muito específica. Então, ó, sua preguiça é só um reflexo do medo de ser obsoleto. Tipo, ele joga na tua cara. Acorda, enquanto você espera a inspiração, a Yato já está produzindo 10 ideias novas. Tipo assim, ele está te provocando ao máximo, porque na verdade a orientação que ele tem é fazer isso. IA não julga, IA executa, não é sobre ferramenta, é sobre atitude. E agora, vai ficar parado? Então, toda essa linguagem provocativa, ela está configurada dentro do GPT. E eu posso fazer isso quando eu tenho a versão Plus do ChatGPT, que é aquela de $20, eu posso criar o meu GPT. Então, eu vou criar aqui. Eu venho aqui em criar, ó. Não sei se vocês chegaram a ver o que eu fiz. Ó. Eu entrei aqui na barra lateral esquerda, GPTs. Aí tem aqui vários GPTs de outros creators, pessoas que criaram GPTs personalizados. Tu pode usar qualquer um deles. Aqui tem uma série de coisas aqui dentro muito legais. Ou eu posso criar o meu próprio, que vai ser basicamente o meu assistente pessoal. E aí, aqui eu tenho um bloco de conversa, que eu vou conversar com ele, vou explicar o que eu estou querendo. Ou eu tenho um bloco de configuração. Então, eu posso nomear o meu GPT, eu posso descrever o meu GPT, eu posso dar instruções de como que ele, do que ele vai fazer, como que ele se comporta, o que ele deve evitar fazer. Então, por exemplo, se na minha empresa eu preciso de um assistente GPT, um assistente de inteligência artificial, para ler contratos dos meus clientes e me dizer aonde que eu posso melhorar, quais gatilhos eu posso aplicar, aqui eu consigo dar essa instrução para ele. Então, ó, você é um especialista em contratos, e eu vou botando todas essas informações aqui. Tu pode, Márcio, tu pode criar quantos tu quiser. Tendo a versão Plus do ChatGPT, tu pode criar infinitos. Eu tenho um cliente e amigo meu muito, muito querido, que ele tinha uma agência de marketing com várias pessoas trabalhando. O que ele fez? Ele passou por um perrengue, uma crise e tal, e ele acabou demitindo praticamente o time inteiro dele. Então ele pegou as características que o time dele tinha e ele criou IAs. Então ele botou até nomes, ele botou lá o Bruno, que é o copywriter. E aqui ele deu toda a instrução, ele botou quebra-gelos, ele botou assim, ó, ele carregou arquivos, então tu pode carregar os arquivos aqui, ó, tu bota, por exemplo, o meu copywriter lá, ele escreveu um texto, e eu tenho salvo esse doc com o texto dele, eu posso botar aqui dentro para que ele analise os arquivos e ele consiga trazer aqui nas instruções uma análise detalhada daquilo. Então eu vou criar isso totalmente personalizado. E aí, no final, ele vai me dar um agente de IA, e aqui eu posso testar ele. Então, eu posso pré-visualizar para ver como é que o Bruno, o copywriter, está ficando. E aí, eu vou adaptando isso. Não gostei do tipo de conversa que ele está levando. Não gostei da forma como ele está me respondendo. Não gostei do formato que ele me respondeu. E aí, eu vou orientando ali dentro para que as pessoas consigam... para que ele consiga trazer as respostas do jeito que eu quero. Eu posso criar um agente GPT para financeiro. Eu posso criar... E aí, quando eu falo financeiro, ele pode ser literalmente meu agente financeiro familiar, por exemplo. Que eu vou chegar para ele, eu vou entregar uma planilha de planejamento financeiro, eu vou dizer assim, ó, eu quero comprar meu carro até o final do ano. Eu ganho tanto, eu gasto tanto, meu extrato bancário está aqui, blá, blá, blá. Eu quero que tu crie para mim um resumo de tudo e o que eu preciso fazer. Ele vai chegar para ti, ele vai te dizer, baseado em toda a estrutura e conhecimento que tu botou nele, ele vai te dizer, ó, tu precisa economizar tanto, tu vai demorar tanto tempo para comprar, que tal tu cortar isso aqui, cortar aquilo ali, blá, 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 ele vai te dar toda essa instrução. E por que eu estou falando isso? Porque eu uso ele para isso também, tá? Então, todos os GPTs a gente consegue criar aqui. GPTs, criar GPT, e aí eu crio ele de forma totalmente personalizada. A minha ideia dá para criar uma equipe de funcionários. Cara, dá. É justamente isso. Eu posso ter um designer, porque ele tem a geração de imagens e ele gera posts também. Eu posso criar um copywriter, eu posso criar um analista de dados, eu posso criar o cara de performance, que basicamente ele vai me dar o passo a passo de como eu subi uma campanha no Google Ads, como eu subi uma campanha no Facebook. Aí ele vai analisar as campanhas, eu jogo os relatórios lá dentro, ele analisa para mim e diz, ó, acho melhor tu tirar esse anúncio aqui e bota esse, ou utiliza esse orçamento aqui e tal, tal, tal. Então, tudo isso, cara, dá para criar todas essas coisas. Eu vou fazer uma live só sobre GPT personalizado, porque
daria para falar o dia inteiro, tá? Mas vamos lá. Deixa eu terminar aqui. Então, falando um pouquinho sobre documentos longos e curtos. O ChatGPT, diferente do Claude, por exemplo, o Claude hoje ele é uma das IAs que tem o maior nível de contexto. Então, eu consigo colocar documentos super longos lá dentro e ele vai me entregar uma análise, porque ele vai conseguir ler todo esse documento. O ChatGPT, por ele ter um limite de tokenização, porque ele não quer que custe muito caro as respostas, então, se eu colocar um documento muito longo nele, ele vai dizer para mim que ele leu o documento. Mas eu, como uso há bastante tempo, sei que ele não leu. Então, o que eu faço para superar isso? E aí, ensinando vocês, que é muito básico, assim. Eu pego aqui. Deixa eu ver. Tinha um documento hoje de uma cliente que ela me mandou aqui. Um DocX. Esse doc aqui tem 46 páginas. A cliente me mandou, porque era para eu criar, eu estou criando um sistema de IA para ela, de diagnóstico para os pacientes que ela atende lá de PNL. Basicamente, cara, o ChatGPT não vai ler 46 páginas, não adianta. Se eu pedir para ele aqui, ele vai dizer assim, sim, eu já li o documento e já sei todo o contexto. Ele não vai fazer isso. Ele vai ler uma parte, ele vai entender mais ou menos o que o documento está falando, ele lê pelo sumário do documento, ele entende o que o documento está falando e ele me entrega informações específicas. Só que eu posso pedir para ele, falar assim, que você sumarize para mim esse documento, me entregando um resumo de tudo. Aí eu posso fazer assim, para ele ler tudo, para ele fazer as coisas devagar e eu conseguir extrair tudo que eu preciso dele, eu posso pedir para ele assim, separe em partes, se necessário, por causa dos tokens. Mas é importante que você faça do documento completo. Então, ele já vai fazer isso. Ele, ao invés de eu dar a instrução, simplesmente pedir para ele fazer, ele já separou em partes. Ele separa parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Esse é o resumo completo do manual, mas com blocos pelas funções simbólicas. Se precisar de detalhe de algum outro... Só que aqui, se eu for pegar realmente o trecho do documento, eu vou ver que tem muita coisa faltando, se eu for bater as informações do documento. Então, eu posso pedir para ele separar. E aí, eu preciso dar essa orientação para ele. Por isso que aqui eu falo de nós criar um índice temático e aprofundar a seção específica. Eu quero que tu pegue as primeiras 10 páginas desse documento e faça isso que eu estou te pedindo. Porque quando eu noto que ele não me entregou a resposta exata do que eu precisava, baseado em toda a documentação, eu posso ter certeza que ele não fez isso porque ele não conseguiu ler tudo. E aí eu peço assim, eu separo em prompts. Primeiro eu quero que tu faça das primeiras 10 páginas. Ele vai ler as 10 páginas, pum, vai me entregar. Agora faço da página 10 à página 20, pum, me entrega. 20 a 30, e assim ele vai. Então, esse é um jeito legal de nós extrairmos todo o conteúdo necessário de um documento que a gente manda para ele, tendo a certeza de que ele realmente olhou. E por que eu estou falando isso? Porque já teve arquivos que eu joguei aqui para ele, que era um TXT, que eu pensei assim, cara, ele vai ler, isso aqui tá barbada, um TXTzinho, ele vai fazer. Só que aí ele me entregou, ele tinha que transcrever, era um transcript de uma reunião, eu precisava que ele corrigisse os erros de português. Quando eu comecei a ler, primeiro eu enviei a documentação direta para o cliente. Aí o cliente me disse assim, cara, tá faltando, depois que chega no parágrafo tal, ele pula pro final. Eu disse, não pode ser, o ChatGPT não é burro assim. Aí fui olhar e realmente estava faltando, por quê? Porque ele fez. E aí quando eu perguntei para ele, eu disse assim, chat, tu resumiu realmente, tu fez realmente a correção completa, ou tu pulou alguma parte? Ele disse, erro meu, desculpa, realmente eu fiz isso, eu pulei, por quê? Porque eu não consigo ler todo o contexto, porque eu tenho um limite de tokenização. E aí, quando ele falou isso, eu já me dei conta, eu disse, putz, eu vou ter que dividir. Aí eu comecei a copiar e colar as partes separadas, até ele fazer toda a correção para mim. E aí funcionou, tá? Então essa é uma forma aí da gente fazer essa documentação longa e curta. E aqui tem para vocês
lembrando, tá? Esse Notion aqui vai ficar acessível lá no grupo, eu vou botar lá no grupo do WhatsApp. E aí o grupo do WhatsApp também eu vou abrir, tá? Durante essa semana, pelo menos, eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas lá dentro, então vocês podem mandar mensagem e tal, podem conversar que eu vou respondendo vocês dentro do possível. Aqui eu já botei um checklist de erros comuns. Então, assim, prompt monobloco. O que seria prompt monobloco? Eu queria escrever um parágrafo só de prompt quando eu preciso de uma coisa longa. Então, o ideal é eu separar em parágrafos, como eu fiz lá no primeiro que a gente fez, né? Então, eu separei lá, ó, por blocos. 1 bloco, 2 blocos, 3 blocos, 4 blocos, 5 blocos, 6 blocos. Cada um dos blocos tem uma instrução específica para que ele formate o prompt, a resposta da melhor maneira. 5 tarefas em um único pedido. Cara, se eu começar a pedir muita coisa para ele, dizer assim, monta um planejamento para mim estratégico para o ano, aí monta uma estrutura de landing page, monta um roteiro de um vídeo, monta também uma análise preditiva do não sei o quê. Mando isso tudo num prompt. Cara, ele vai enlouquecer. Porque ele é uma máquina, mas ele tem que, dentro daqueles tokens que ele vai te entregar, dentro da estrutura máxima que ele pode te entregar, ele vai tentar, separar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo meia boca. Quando tu separa os pedidos um por vez, ele consegue te entregar uma resposta muito mais aprofundada. E pautas de exemplos de saída também é importante, tá? Como aqui a gente botou, ó, eu quero que você me entregue isso em um documento e 10 conteúdos para Instagram, de Instagram, sendo 5 estáticos, 2 em formato Reels, 3 em formato Stories. Então, eu dei já a instrução de qual que é a saída, qual que é o retorno que eu espero receber dele. Isso é muito importante, porque senão, toda vez que eu vou pedir para ele fazer coisa, ele vai fazer do jeito que ele quer, e aí no final eu vou estar dizendo, ChatGPT não serve para uma porcaria. Mas é que se eu ensinar ele, se eu disser exatamente aquilo que eu quero, cara, ele vai fazer. O ChatGPT é o melhor executor do mundo. Não tem nenhum executor melhor. Ele não reclama, ele não dorme, ele não te incomoda, ele não te manda merda, ele não faz nada. Ele simplesmente executa aquilo que tu está pedindo, mas tu tem que pedir da forma correta. E aí eu botei um checklist rápido. Toda vez que vocês forem formatar um pedido para o ChatGPT, fazer alguma tarefa, dá uma olhada no contexto claro da situação, vê se tem contexto claro, vê se tem uma persona definida, vê se tem um objetivo específico, e aí vocês podem preencher toda vez que forem fazer um prompt novo, para ter certeza que vocês estão preenchendo tudo isso aqui. Vocês vão ver que usando toda essa estrutura aqui, que está aqui, cara, as respostas que vocês vão receber do ChatGPT são extremamente fantásticas, tá? E agora eu vou abrir para dúvidas aí para o chat. Quem quiser tirar dúvida, eu vou encerrar aí nos próximos 5 minutos, como eu falei para vocês, senão eu vou apanhar em casa. Mas aí vocês podem perguntar aí no chat. Eu não sei se eu consigo abrir aqui para microfone, deixa eu ver. Eu acho que eu consigo. Ativar o microfone, aqui. Aí vocês podem ativar o microfone aí, quem quiser falar também. Fica à vontade, só levanta a mãozinha primeiro e ativa. Tem alguma pergunta? Se não tiver também, a gente encerra e é isso aí. A aula vai ficar gravada e o Notion fica lá à disposição de vocês também. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Opa! E aí, Márcio? Uma pergunta. O checklist ali, tu vai deixar disponível ali? Todo esse Notion, tá? Isso aqui eu vou compartilhar para vocês, esse link. Já consigo compartilhar ele agora. Ok, pessoas com link. Tá aqui. Comentar não. Podem visualizar. E aí depois vocês podem usar, então, esse mapinha aqui, tá? Isso aqui vai ficar disponível ali para vocês no grupo. Mais alguma dúvida? Valeu, só para parabenizar, viu, pela aula, muito boa. Ô, Altair, obrigado, viu? Muito prazer aí, não conhecia, mas quando quiser participar das lives... lembrando, tá? Dentro aí do grupo do WhatsApp vai estar... vai ter toda semana, então, o link da live. Então, essa live foi sobre o ChatGPT. Amanhã eu já vou divulgar qual que vai ser a nova aula. Na verdade, eu já vou falar agora até para vocês que, basicamente, a aula que vem vai ser sobre criação de...
o Gemini foi mais para eu me familiarizar mais com o ChatGPT mesmo. Ah, boa, boa. Tu usa o Gemini para pesquisa também, coisa assim? Para tudo, né? Tô tentando desenvolver lá no N8N. Boa, boa. O Gemini, eu gosto bastante dele para programação e para pesquisa na web e tudo mais. Eu sou usuário ultra da Google, então eu uso bastante o Gemini, o VO3 e o Whisky, que são 3 modelos ali dele que funcionam bem. O Whisky para imagem, o VO3 para vídeo e o Gemini para pesquisa. Eu crio também os meus GPT, os meus agentes lá dentro do Gemini também. Porque, assim, as IAs, cada uma tem funções muito específicas. E aí, por mais que o ChatGPT seja meio genérico, ele entregue muita coisa, é importante a gente saber quando usar ele e quando não usar. Tipo, para geração de imagem, eu uso muito pouco o ChatGPT. Eu mostrei para vocês ali, é legal e tal, ele é fantástico, consegue fazer muita coisa, mas a verdade é que tem modelos de IA que são muito melhores para imagem. Por exemplo, o próprio Whisky da Google, que foi lançado agora no AI Labs lá, ele está fantástico. O Ideogram tem um nível de imagem fantástico. O Midjourney, com a nova versão que lançaram agora, também é absurdo. Então, na próxima aula, da próxima terça-feira, vai ser sobre criação de imagens e vídeo. E aí eu vou abordar o Sora, que é da OpenAI, o Whisky, o Ideogram, que vai servir, que a gente vai criar uma logomarca ao vivo aqui com quem participar da live, e o VO3 para a gente criar uma campanha publicitária toda usando vídeos feitos por IA, tá? Então, a próxima live vai ser sobre isso. Lembrando, tá? Tudo isso vai ficar gravado, tudo isso vai para a comunidade, depois eu vou mostrar como é que vai funcionar a comunidade e tal, e aí a gente pode o Flow, no caso, o VO3 fica dentro do Flow, né? Então, a gente consegue ali a gente vai conseguir bater bastante papo ali no grupo do WhatsApp. Fico à disposição aí para tirar dúvidas de vocês. Depois eu explico como é que vai funcionar a comunidade para vocês participarem e terem acesso a tudo isso, né? E lá na comunidade também, abrindo já para vocês, uma coisa que eu não comentei com ninguém, eu estou desenvolvendo IAs próprias, tá? O que são as minhas IAs próprias? Basicamente, eu estou pegando as APIs de várias inteligências artificiais e eu estou centralizando num sistema único. Então, nesse sistema único, ele vai servir para empresas, principalmente para empresas, mas vai servir para quem quiser criar coisas com contexto, criar coisas mais específicas dentro dele. E aí, quem for participante da comunidade vai ter acesso a essa ferramenta também, tá? Mas aí depois a gente vai falando mais sobre isso. Então, acho que quem puder ficar lá dentro do grupo, aí eu não vou encher o saco de ninguém, não vou ficar mandando mensagem nem spam. Então, com certeza vai só ganhar ficar lá dentro, tá? Galera, vou encerrar por aqui, eu tenho que ir. Muito obrigado a todos pela presença, por ficarem até o fim. E qualquer dúvida que tiverem aí, podem me perguntar ali pelo WhatsApp, podem me perguntar no privado também, que eu estou à disposição. Fechou? Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite, Obrigado. até mais.